Bom, vamos falar um pouquinho sobre máscaras com o médico Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, como nós vimos aí, as prefeituras estão discutindo, algumas delas, flexibilização no uso de máscaras, dependendo da quantidade de pessoas vacinadas, de moradores vacinados em cada cidade, cada uma delas tem um critério. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, já é a hora da gente fazer essa discussão ou estamos colocando o carro na frente dos bois? Olha, acho que já está no momento realmente de a gente começar essa discussão. A gente agora tem um cenário muito favorável aqui na maior parte das cidades no Brasil. Avançando na vacinação, aí algumas cidades com 50, 60 e poucos por cento de cobertura vacinal da população total, chegando a 75, 80% da cobertura quando a gente olha só a população adulta, e uma queda consistente do número de casos graves, internações e da transmissão da doença. Nas principais capitais do país, isso já está acontecendo. A gente ainda tem alguns dados piores quando a gente olha o Brasil como um todo, mas nas capitais realmente a gente já tem esse dado. Então, é o momento da gente começar a pensar nas medidas de flexibilização e, obviamente, a retirada do uso da máscara no ambiente externo, que já foi feita por outros países, para a maior parte dos países, quando chegaram até em números inferiores ao que a gente tem hoje no Brasil, em termos de cobertura vacinal, já fizeram. Então, cabe a nós agora começar a discutir essa questão para as próximas semanas. Doutor, bom dia. É correto dizer que a gente tem que analisar caso a caso os gestores? A gente acabou de dar o exemplo aqui de Duque de Caxias, que publicou um decreto, é a primeira cidade do país a liberar o uso de máscara, inclusive em ambiente interno. Quero sua opinião sobre isso. Bom dia, Luciana. Excelente exemplo que você deu. Assim, Caxias é um lugar que realmente está muito atrás do país como uma forma geral. A cobertura vacinal de Caxias, de vacinação completa, é menor do que 30%, né, quando a gente olha a população total. A cobertura vacinal no país como um todo, a média do Brasil é 40 e pouquinho por cento, 43%. Né? Ou seja, Caxias está muito atrás do resto do país e, se você comparar, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, que é ao lado, tem 57% de cobertura vacinal da população hoje, né, está muito distante. Não se justifica esse tipo de medida nesse cenário, né, onde você tem uma baixa cobertura vacinal, principalmente com a liberação do uso em ambiente fechado, que aí é mais complicado ainda, né? No ambiente externo, a gente sabe que o risco de transmissão é um pouco menor, é bem menor do que no ambiente fechado, mas em ambiente fechado a gente sabe que o risco de transmissão é muito alto, principalmente quando você tem uma população com baixa cobertura vacinal. Então, essa liberação de Caxias, ela não segue nenhuma evidência científica, nenhum critério de nenhum comitê científico, de nenhum especialista, é basicamente a opinião do prefeito tirada não sei de onde. Doutor, nós temos visto também discussões de prefeitura sobre o carnaval do ano que vem, né? É natural que elas comecem agora, porque é uma festa que demora muito para ser elaborada, né? A decisão não pode ser tomada em cima da hora. Nós não sabemos se haverá, mas a preparação já está acontecendo em São Paulo, no Rio, Recife, Salvador. Pelo andar da carruagem, o senhor acha que a gente vira o ano em que circunstâncias na pandemia, com perspectiva de passar o verão já sem máscara, em ambiente aberto, fechado, em pular o carnaval, curtindo o carnaval como ele tem de ser curtido, acho que é a única maneira, né? Sem distanciamento social e sem máscara também. Qual é a projeção que o senhor faz para o começo do ano que vem? Olha, a gente está entrando agora num momento favorável em relação à transmissão da Covid aqui no Brasil. A Covid ela tem mostrado uma característica sazonal, né? A gente vê agora a América Latina inteira reduzindo o número de casos, né? Enquanto na Europa, mesmo com uma população altamente vacinada, a gente vê um aumento da transmissão e do número de casos acontecendo. Então é possível, sim, que no início do ano, no Carnaval, já em janeiro, fevereiro, né? A gente tenha números muito baixos de transmissão da doença, como aconteceu, por exemplo, no verão
na Europa, né? Com uma circulação baixa do vírus, com o aumento da cobertura vacinal acontecendo. Então, é bastante provável e bastante factível que a gente tenha realmente um carnaval com taxas de transmissão muito baixas, com zero de internações e um número muito pequeno de mortes acontecendo relacionadas à Covid-19, talvez numa população muito frágil, né? Uma população já com doenças graves que possam ser acometidas e aí sim a doença ser um fator de agravamento. É importante também que o governo federal, né, passe a exigir a comprovação de vacinação para viajantes internacionais, como outros países já fazem, né? Então, mudar um pouquinho a exigência de um PCR negativo para o comprovante vacinal, que é o que a maior parte dos países tem feito, né? E isso, assim, você evitaria, nessas grandes festas, a chegada de pessoas não vacinadas aqui ao país, o que poderia provocar um aumento do risco de transmissão, principalmente de pessoas vindo de países onde essa circulação está acontecendo com maior intensidade, como provavelmente que vai acontecer nos países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa. Doutor, o nosso sentimento de coletividade, eu diria, acho que dos últimos tempos nunca foi tão provocado como nesse momento. Eu lhe pergunto agora se a decisão isolada de alguma cidade, de algum município, por exemplo, do entorno de que qualquer um aqui mora, ou telespectador também, tomar uma decisão de tirar a máscara, liberar tudo, e ainda com as medidas ou com os números ainda não controlados, isso pode colocar em risco o município vizinho? O que deve ser o procedimento dos gestores como um todo? A gente deveria ter um alinhamento nacional, uma diretriz nacional em relação a isso, para que não haja esse tipo de medida, como nós vimos no início da pandemia, alguns municípios não tendo as medidas de restrição e aí contaminando os municípios do entorno. Sem dúvida, Luciana. O ideal seria que a gente tivesse um comando centralizado, uma organização com indicadores muito bem formatados, né, para que cada estado ou município pudesse caminhar dentro dessas indicações, desses indicadores, né, quando esses indicadores fossem atingidos. Infelizmente, né, desde o início da pandemia, a gente não tem esse comando centralizado no Ministério da Saúde, nem para entrar nas medidas restritivas, né? A gente viu isso acontecendo no ano passado, onde cada município, cada estado tomou as suas medidas de acordo com cada secretário de saúde, e nem agora para a saída, né, dessas medidas restritivas, com a flexibilização. O ideal é que situações como essa, por exemplo, de Duque de Caxias, não acontecessem, né, onde você não tem nenhum indicador que justifique essa liberação de uso de máscara, e isso está sendo feito de uma forma individual. Por outro lado, cidades que cumpriram seu papel no avanço, né, da vacinação, conseguiram caminhar rapidamente com a cobertura vacinal, oferecer uma qualidade de vacinação e uma redução importante do número de casos, de internações, não podem também ser punidas, né, de alguma forma, por atrasar essas medidas de flexibilização. Agora, certamente, se a gente tivesse um comando centralizado, né, com definições claras e específicas para cada município, seria muito melhor para o país, como uma forma geral, como a gente vê em outros países, como aconteceu no Reino Unido, como aconteceu na Alemanha, como acontece em vários países na Europa e até em alguns estados, em alguns locais nos Estados Unidos. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, doutor.